Bom, vamos começar então essa aula daqui, onde a gente vai, eu vou na verdade te mostrar mais ou menos como é que eu escolho uma corretora se eu quiser investir num fundo de investimento. Agora preste atenção, não deixa a aparência te enganar, tá? Pode parecer muito difícil e é muito simples, então não fica com a impressão de que caramba, tá faltando alguma coisa, porque não tá. É exatamente isso daqui e é só isso daqui e é simples para quê? Para que você saia da teoria e vá para a prática. Você quer investir em fundo de investimento? Beleza, a gente vai ver o que você precisa aqui agora na prática. Você já conhece a teoria lá atrás, se você não conhece, volta, porque eu não vou ficar explicando coisa que já está explicada nos comentários, em lugar nenhum, não vou explicar, me reserva esse direito. Então, estuda por conta própria, assiste os vídeos teóricos e esse daqui prático, a gente já vai ver tudo na teoria que você já deve ter aprendido, a gente vai ver aqui agora na prática e vai aprender como escolher uma corretora, beleza? E tudo que está ligado a isso, tá? Vamos lá, cara. Tudo que a gente precisar fazer, a gente vai fazer através do Google, tá? Então, todos os resultados que eu vou abrir aqui pra você, eu achei através do Google. E é muito simples, cara. Não vou ficar te ensinando uma coisinha e outra, nada. Não, eu vou ir direto ao ponto com você. Então, você quer saber de um fundo e quer saber alguma corretora para investir em fundo? Você escolhe alguma. Eu escolhi para essa aula daqui, 1, 2, 3. Eu escolhi 3 corretoras, tá? Você pode escolher outras, eu escolhi 3 aí pra gente poder, porque a mecânica vai funcionar da mesma forma. E não adianta nada eu abrir aqui 20 corretoras para ficar comparando, porque eu não quero comparar por você, eu quero te ensinar como você pode comparar por conta própria, beleza? Então beleza, primeira coisa que você vai fazer é digitar aqui fundos e o nome da corretora. Então, por exemplo, fundos rico, tá? Aí vai dar aqui, eu cliquei nesse primeiro link aqui, ó, outros investimentos, fundos de investimento rico, e já abriu pra mim, cadê? Abriu pra mim uma página, que é essa página daqui, e depois dessa página daqui que vai abrir pra você que tá carregando aí, essa página daqui, eu cliquei aqui em conheça nossos top 30 fundos e abriu esse PDF aqui, tá bom? Beleza. Da mesma forma, o que eu fiz? Eu digitei fundos XP. Pra quem não sabe, a XP é a dona da Rico, pelo menos na época que eu tô gravando esse vídeo aqui. Cliquei aqui em lista de fundos de investimento, abriu essa lista daqui, tá bom? Abriu essa daqui. E da mesma forma, eu digitei fundos Isinvest. Beleza até aí? E eu cliquei aqui. Por que eu estou mostrando de várias corretoras diferentes? Porque esse canal não é patrocinado, por isso eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser e escolher o melhor para mim, tá certo? E te ensinar a escolher o melhor para você de forma livre. Eu não vou só em uma fonte, eu vou em várias. E eu cliquei aqui e, para minha surpresa, não carregou nenhum fundo nessa página daqui, tá? Deixa eu te mostrar aqui para você poder ver na prática o que aconteceu. Eu cliquei aqui, aí aqui onde deveriam estar os fundos, não tinha nenhum. Não sei porquê, também não quero saber. No caso aqui, a Isinvest eu já tinha conta, então eu fiz o login, entrei na conta, vim aqui em fundos de investimento e abriu isso daqui, beleza? Então a gente vai usar aí a Rico, a XP e a Easy para poder entender mais ou menos como é que vai funcionar essa comparação aí de fundo, beleza? Então a primeira que eu abri aqui foi a Rico, então vamos lá. Primeira coisa, cara, entenda bem, não é para trazer teoria para cá. Aqui é muito prático. Aqui, o que você vai fazer quando você estiver escolhendo um fundo? Você vai escolher um fundo que você tenha dinheiro para investir, beleza? Que esteja dentro do aporte que você quer fazer naquele fundo. Para isso, você tem que definir offline a estratégia de investimento para você. Ah, cara, eu quero investir 50% da minha renda em fundo, mas se 50% não der um poder de entrada aqui, então esquece. Beleza? Se der maior, então beleza. Então você, se você, por exemplo, definir 3 mil reais, então eu consigo investir 3 vezes aqui, então beleza, a gente vai ver se tem algum fundo de 3 mil, se não tiver a gente vai escolher depois e montar uma estratégia partindo para o próximo passo. Então o primeiro passo é sempre descobrir qual é a aplicação mínima desse investimento nesse fundo que você pode fazer. Se você ver, aqui a gente está na tabela da Rico, aqui tem a aplicação mínima, é a primeira coisa, a primeira informação que tem. Na XP, idem, aplicação mínima. Na Isinvest, cadê a aplicação mínima aqui, tá bom? Então essa é uma informação comum em todos os comparativos, tá? Uma outra informação que é muito importante é a rentabilidade, tá? A segunda informação é a rentabilidade. Muita gente, quando vai falar de fundo, eu inclusive, eu sempre puxo o seguinte, cara, você está pagando taxa. Você está pagando não só uma taxa de administração, como você também está pagando uma taxa de performance. Por que você está pagando essas taxas? Porque tem alguém fazendo aquilo que você está terceirizando de fazer. Então, quando você investe num fundo de investimento, você, ao invés de montar uma carteira daquele fundo, você está pagando para alguém que montou uma carteira daquele fundo, não só com o seu dinheiro, como o dinheiro de um monte de gente. Você já deve saber disso, tá? Só estou reforçando isso aqui. Então, o que o ser humano ele já olha? Ele não olha diretamente por quanto ele pode ganhar, ele olha diretamente por quanto ele pode perder, né? Primeira coisa que a gente olha é tipo assim, tá, mas quanto é que eu vou estar perdendo aqui? Então a gente vai olhar para as taxas. Cara, você vai escolher, cara, não,
Quando você vai escolher fundo de investimento na prática, olha para a aplicação mínima, depois você olha para a rentabilidade. Aí aqui, olha só como é que é engraçado, né? A Rico escolheu botar a rentabilidade com relação à performance de porcentagem do CDI, tá? Então nesse caso aqui, ela está comparando um fundo, ainda que seja um fundo de renda variável, ainda que seja um fundo de multimercado, ainda que seja um fundo de, nesse caso aqui está em ações, está tranquilo, tá? Mas todos os fundos, ó, cambial, multimercado, fundo de fundo, beleza? Fundo de cota no caso, inflação, por aí vai, e o de renda fixa, óbvio, ela está comparando, ela está usando a CDI como um índice de performance, beleza? Então aqui a gente vai usar uma outra ferramenta para desmistificar o que ela está colocando aqui. Já em outras corretoras, como por exemplo aqui na XP, você tem a rentabilidade aqui mensal, a rentabilidade anual, levando em consideração, mas está muito pequeno para o ano, não, a gente está no mês de abril, maio, sei lá quando é que a gente está, a gente está em maio, a gente está em maio. Então a gente está pegando a rentabilidade acumulada do ano, tá? E aí que a gente tem acumulado dos 12 meses anteriores. Isso daqui é a rentabilidade anual, isso daqui é a rentabilidade do último mês, beleza? Show de bola. Então, a segunda coisa que você vai olhar é a rentabilidade. Pedro, mas eu tô pensando em investir em fundo, mas ainda não estou decidido se eu vou investir em fundo. Cara, então você vai escolher o teu investimento pelo quê? Pela segurança, pela rentabilidade, pelo aporte, pela capacidade de variação, enfim. Então aqui você já tem como comparar ele com outros investimentos, com outros CDBs, você tem como comparar ele com Tesouro Direto, você tem como comparar ele com outras alternativas conservadoras. Eu acredito que fundo é conservador. Ainda que o fundo seja um fundo de ações, eu acredito que uma pessoa que investe em fundo é uma pessoa com uma mentalidade mais conservadora do que agressiva em si, ou uma pessoa com uma mentalidade agressiva que está se preparando para ter um capital ainda maior para poder depois investir de uma forma mais agressiva, com mais margem talvez. Bom, então aqui na Easy Invest a gente tem a rentabilidade do mês, a gente tem a rentabilidade acumulada do ano, a gente tem a rentabilidade do período, né, dos 12 meses, do mês vigente ou do mês anterior para o mês e para o mesmo mês do ano passado. Beleza? Então beleza, então a gente olha a aplicação mínima, olha a rentabilidade. E por que a gente não vai olhar tanto para a taxa assim? Porque quando um fundo, tá, bota a rentabilidade aqui, essa rentabilidade ela precisa ser uma rentabilidade líquida. Se você não sabe o que é uma rentabilidade líquida, já está mais do que na hora de você aprender. A gente tem uma aula completa sobre isso na Escola de Finanças, tá? No caso, a Escola de Finanças está passando por uma reformulação. Então, se não for na Escola de Finanças, vai ter em algum lugar no nosso site cursos grátis ou materiais grátis. E lá em materiais grátis vai ter cursos e lá vai ter uma aula gratuita chamada o ABC da rentabilidade. No dia que você está vendo esse vídeo, provavelmente ela está lá na Escola de Finanças. Então, entra no nosso site, entra lá em cursos, entra em Escola de Finanças, está lá de graça para você poder assistir, beleza? Se a gente já tiver passado pela reformulação que a gente está fazendo, vai estar em outro lugar do nosso site, vai estar em materiais, você procura lá. Então, rentabilidade líquida é uma rentabilidade onde essas taxas daqui, a taxa administrativa, e nesse caso aqui a Rico está mostrando ainda melhor, a taxa administrativa e a taxa de performance, ela já está descontada, beleza? Teoricamente ela já está descontada, tá? Isso é uma coisa que é interessante você confirmar, mas para um fundo botar ali, essa taxa já deve estar descontada. Aí você lê aqui as letrinhas menores para poder saber, enfim, se tá ou se não tá, mas teoricamente ela já estaria. Bom, vamos lá então. Pedro, encontrei esses fundos aqui da Rico e eu quero comparar aqui, eu quero achar essa rentabilidade real. Ótimo, o que você vai precisar? Você vai precisar de duas coisas, cara. A primeira delas é saber quanto está o DI hoje. Para isso, vamos no Google, não perdemos tempo, e botamos DI hoje. Cara, onde é que a gente clica aqui? Também não sei, vamos ver na prática aqui. DI hoje, beleza, DI hoje 6,39%. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, a gente está aqui nos últimos 12 meses, 103,4% de 6,39%. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse valor aqui, cadê? A gente vai pegar esse valor aqui, vai copiar e vai jogar num site chamado calcular porcentagem. E a gente vai colocar aqui, ó, 103,4 de 6,39 é 6,60. Então a gente tem aqui a rentabilidade que a Rico dificultou um pouquinho pra gente. A gente tem aqui a rentabilidade, como achar essa rentabilidade, beleza? Show de bola. A gente vai fazer isso com o fundo que quiser comparar, tá? Então nesse caso aqui a gente vai escolher e vai comparar aonde a gente quer investir, cara. Nada mais do que isso.
é interessante você começar a escolher um fundo não só pela aplicação mínima, como também pela rentabilidade, deixando de lado um pouco a taxa administrativa. Óbvio que você tem que saber se essa taxa é coerente ou não. Para isso, você precisa entender se aquele fundo é um fundo que vai ter mais movimentação ou menos movimentação. Normalmente fundos multimercados e fundos de ações são fundos que têm uma maior movimentação, por isso se justifica, e você pode ver isso na prática aqui, uma taxa administrativa maior, beleza? Do que fundos que têm pouca movimentação, como fundos de renda fixa, tá certo? Lembrando que você tem que entender que se um fundo de renda fixa é um fundo só de renda fixa, como esse daqui, por exemplo, ele tem a taxa de administração relativamente baixa, tá? Se ele é um fundo de renda fixa com uma parte em multimercado e crédito privado, ele já vai ter uma rentabilidade maior em alguns casos, beleza? Enfim, fundos que busquem pegar a inflação, beleza, a inflação está mais ligada à renda fixa, porém, possivelmente aqui em títulos públicos, tá? Porém, ele também tem debêntures. Debêntures são títulos privados, então nesse caso aqui, ele precisa fazer um pouco mais de movimentação. Enfim, então quanto mais movimentação, teoricamente, mais ação do gestor, e quanto mais ação do gestor, maior a taxa administrativa. Essa é a lógica, beleza? Show de bola, cara. Então a gente tem aqui, aqui ele bota aqui qual é o benchmarking que ele usou para CDI, beleza? Para você poder fazer aquela conta lá. Inclusive ele está aqui então, ó, 8,4 é a CDI que ele usou de benchmarking. Então a gente vai usar 8,4 para fazer essa conta, não os 6,39 aqui, mas já fica a fins didáticos aí para você, né? Eu não entendi, cara, por que os caras fizeram isso, complicaram demais. Aqui nesse caso já é mais simples você enxergar essa rentabilidade aqui. Pedro, até quando eu vou manter essa minha cota? Cara, depende. Tem cotas que você consegue em D+0, ou seja, no mesmo dia você consegue resgatar aquela cota. Tem cotas que são maiores, como D60, D30. Por que esse tempo maior, Pedro? Simples, muito simples. Por quê? Porque assim como na ação, você só tem como se desfazer de uma posição, você só tem como se desfazer da sua cota, do seu fundo, se tiver alguém querendo comprar aquela cota. Ou então, o próprio gestor ou o próprio emissor do fundo, ok? Ele assume o risco por aquele fundo. Qual o risco? O risco de vacância, o risco de não ter ninguém querendo comprar aquela cota dali, tá certo? Então, nesse daqui, teoricamente, ele assume o risco. Nesse D30, D60, o que significa isso? Significa que ele tem um tempo maior para arrumar mais cotista, para poder, inclusive, não sofrer com o desbalanceamento da carteira dele. Então, todo o dinheiro que todos os cotistas colocam dentro de um fundo, ele está sendo utilizado para montar a carteira do fundo. Então, quando você retira o seu capital dali do fundo, ele perde aquele capital, a carteira dele, entre aspas, fica desbalanceada, ele precisa suprir aquilo dali de alguma forma, tá bom? Em alguns momentos, a emissora assume esse risco, beleza? E em alguns outros momentos, não. Ela vai, beleza, você quer vender? Você anuncia que vendeu. Eu vou te dar, no dia que você deu a ordem, anunciou que você quer vender, mas daqui a 30 dias você vai meter a mão nesse dinheiro, beleza? Por quê? Porque é o tempo que ele tem ali, o que ele acha que é justo dele poder resgatar. Então isso vai variar. Então tem D+44, tem D4, D5, D45, D59. Então isso aqui não é uma regra, beleza? Não existe padrão com relação a isso, tá certo? Bom, cara, eu acho que é mais ou menos assim. Em alguns fundos, por exemplo, que nem aqui na EasyInvest, você vai ter que dar uma lida nesses papéis aqui, tá certo? Entender como é que funciona o regulamento, o desempenho desse fundo. Desempenho aqui, o que interessa pra mim, eu acho que já tá aqui. Quais são as informações ideais e por aí, tá? E por aí vai. Depois de você escolher, isso tudo eu estou escolhendo, entre aspas, tirando a EasyInvest, eu estou escolhendo sem ter uma conta aberta nessa corretora, tá? Depois de eu escolher o fundo ideal para mim, e aqui no caso eu não vou escolher um fundo porque vai ser de acordo com o seu planejamento financeiro, com a sua estratégia de investimento, vamos supor que eu tenha escolhido então a Rico, tá certo? Para investir. O que eu vou precisar fazer então? Eu vou precisar entender. Antes de tudo, antes de passar para a parte de abrir conta na corretora, eu vou precisar entender como é que funcionam os custos de investir em fundos de investimento, tá? Normalmente, o custo de investir em fundo de investimento está sendo dito aqui muito claramente no site da EasyInvest, beleza? Você vai lá no site da EasyInvest, aqui easyinvest.com.br/precos de preços, investimentos, você vai encontrar essa tabela aqui, tá? Eu também encontrei pesquisando no Google. Então você vai vir aqui, fundos de investimento. O fundo de investimento, qual é o preço dele? Simples, taxa de administração. Então quando o fundo tem uma taxa de administração, esse é o preço que vai precisar ser pago, entre aspas,
para você poder investir nesse fundo de investimento, tá certo? E essa taxa é anual ou então uma taxa de performance. E nesse caso aqui, ele usou um fundo como exemplo. Na Rico, por exemplo, ela nem inclui, ok, os fundos de investimento em custos. Então você vem aqui em custos operacionais, você não vai achar aqui fundos de investimento. Olha só, tá vendo? Pois é, você não vai achar aqui custos de investimento, custos de fundos de investimento. Mas aqui na tributação, você já acha. Então, se você quiser uma dica mais escrita, né, no caso, totalmente escrita, de como funciona a tributação no fundo de investimento, você já viu o nosso vídeo, provavelmente, você tem que ter visto. Se não viu, você digita aí rico.com.você/tributacal, né, tributação, sem o cedilha e sem o tio, e você vai clicar aqui em fundos de investimento. Você vai ler isso daqui para você entender melhor, tá? Significa o quê, cara? Se você investir e tirar esse investimento antes dos 30 dias, vai embutir IOF. Para o IOF é essa tabela aqui que funciona, ok? Em cima da rentabilidade. Se você tirar até 180 dias nos fundos de longo prazo, você vai ter a alíquota de IR regressiva muito parecida com a alíquota de IR do Tesouro Direto. Se você tiver fundos de ações, você vai ter aqui uma alíquota de IR de 15%. Em fundos independente do prazo, tá? E no fundo de curto prazo você vai ter uma alíquota de IR de 22,5% até 180 dias, 20% acima de 180 dias. Se você passar de 2 anos ou continuar com prazo superior a 2 anos, você vai manter 20% sempre. Não existe alíquota menor que de 20% nesse caso aqui nos fundos de curto prazo, tá? E nos fundos de longo prazo você tem essa alíquota regressiva, como eu já falei. Então, isso tudo eu passei batido, por quê? Porque a gente tem um vídeo, cada vídeo que eu falo sobre determinado fundo, você tem isso explicadinho pra você, tá bom? Lembrando que eu vou falar sobre ETF, sobre fundo imobiliário em outros vídeos, ainda dentro dessa série de vídeos aqui que vai durar 10 dias, então com 10 episódios, tá? Então vamos supor que você escolheu a Rico, o que você vai precisar fazer? Você vai se cadastrar, cara. Você vai entrar no site da Rico, vai clicar em cadastro-se e vai seguir tudo que precisa ser seguido ali, tá certo? Então eu não vou fazer isso aqui, você vai fazer isso aí, tá? Você vai iniciar um novo cadastro e vai preencher tudo que for preciso preencher aí. Se você escolher na XP, cara, mesma coisa, abra sua conta. Se você escolheu na Isinvest, vamos lá, aqui, mesma coisa, abra sua conta e você vai seguir os passos. Cada vez mais está intuitivo esse cadastro daí. Depois, quais são os passos, cara? Os passos são mandar dinheiro para sua conta, mandar esse dinheiro da conta, desculpa, vamos lá, de novo. Mandar esse dinheiro para a conta, depois esse dinheiro entrar na conta, seja ele num DOC ou num TED, dependendo da corretora, você vai chegar e você vai fazer que nem aqui. Por exemplo, aqui, eu não botei dinheiro na Isinvest, eu não invisto em mais nada pela Isinvest, abandonei total a Isinvest. Vamos supor aqui, eu quero aplicar um determinado fundo, esse aqui, cliquei em aplicar, eu vou botar qual o valor desse fundo, qual o valor que eu quero aplicar nesse fundo. Cara, se esse fundo aqui tem uma entrada mínima de 5 mil, vou botar aqui, ó, 5 mil. Beleza, cadê? Vamos lá, 5 mil, pronto. Boto a assinatura eletrônica aqui pra mim, digo que eu li e aplico. Pronto, automaticamente eu comprei o fundo. Então não tem dificuldade nenhuma, tá certo? Cada corretora vai ter aí uma conta para você depositar dentro dessa corretora, enfim. Então isso tudo não tem dificuldade, não tem mistério, realmente não tem. Eu ensino como você mandar dinheiro numa corretora, independente de qual seja essa corretora. Também dentro da escola de finanças, a gente também tem um curso com relação a isso. Então fica muito tranquilo que aqui não tem mistério, é super, ultra, mega intuitivo. O que mais é difícil, entre aspas, aqui, é você conseguir decifrar uma tabela dessa daqui, tá certo? Que nesse caso aqui, agora você já sabe decifrar, aplicação mínima, rentabilidade, você sabe decifrar até essa rentabilidade dessa tabela aqui da Rico, tipo, que maldade que ela fez. Quantos dias corridos aqui, né? Quantos dias você pode pegar e resgatar a sua cota, tá certo? E é isso, cara, é basicamente isso. Aqui você tem até risco, né? Quando ela vai falar aqui de risco, óbvio, eu não preciso falar sobre isso, que isso é teoria, mas só para finalizar esse vídeo aqui. Quando você tem um fundo de renda fixa, você tem um risco muito menor. Quando você começa a misturar esse fundo de renda fixa com outros fundos, ou com outros ativos, né, dentro desse fundo, você começa a ter um risco um pouco mais mesclado. E quando você tem índices que variam demais, ok, como em empresas privadas, possivelmente esse daqui,
tem que ver o balanço dele, tá? De ativos, mas possivelmente esse índice aqui, esse fundo aqui, por ser de crédito privado, ele tem uma variação muito interessante e possivelmente, aqui ó, também, ó, crédito privado, mas não tem tanto risco assim, então significa que talvez ele tenha uma porcentagem maior de renda fixa, que a renda fixa traz mais segurança para um fundo, tá? Fundos de fundos, aqui você tem uma métrica bem interessante aqui e você tem uma aplicação mínima também interessante. Multimercado, a gente tem aqui também alguns fundos, mas aí quando ele chega aqui com uma macro média aqui, com uma macro alta aqui, quando ele começa aqui no multimercado que varia pra caramba, nas ações e no mercado cambial, ele tem variações muito maiores. Então quanto maior a variação dos ativos que compõem a carteira daquele fundo, maior vai ser o risco desse fundo, tá bom? Então essa ideia aqui era só ensinar pra você como escolher uma corretora. E para você escolher uma corretora para investir em fundos de investimento, você precisa saber qual fundo que você quer investir. Por quê? Porque a corretora tem que servir você. Não é porque você, Pedro, já tem conta aberta na corretora X e eu vou ter que investir nos fundos dela. Não, mano, abre conta em outra corretora. Porque você não paga nada para abrir conta numa corretora e para manter uma conta na corretora aberta. Tá bom? Então, façam isso daqui, escolham aí. Pedro, são só essas 3 corretoras? Não, tem uma porrada de outras corretoras, mas usa essa mesma lógica. Se você entendeu essa tabela da Rico, você entende qualquer coisa. Então é isso, treina um pouquinho aí, faz simulações aí na sua cabeça, no caderno, de quanto é que seria, compara os fundos de investimento com outros investimentos aí, e a gente se vê no vídeo de amanhã. Amanhã a gente vai conversar sobre... Amanhã a gente vai fazer um investimento no fundo de investimento aí na prática. Então amanhã eu vou te mostrar exatamente como é que eu mandaria dinheiro para uma conta, como é que eu faria a aplicação. Mas cara, vai ser só para, entre aspas, aí, encher linguiça, porque você já entendeu basicamente que funciona. Acho que essa aula daqui ficou grande, mas suficientemente grande, né? Você aprendeu exatamente o que você precisa saber para poder investir. Agora a questão é você pegar e praticar. Tá? Eu posso não ser muito didático porque a minha visão é muito prática, cara. Eu acho que você tem que pegar esse vídeo daqui, assistir mais uma vez se você quiser e abrir os links que eu abri com você aqui, eu já te mostrei onde é que eu achei, e testar, e você vai escolher aquilo que servir para você. Agora, para terminar esse vídeo aqui, clara e obviamente, se você não sabe qual é o mínimo que você pode investir, ou se você não sabe qual é a rentabilidade que você quer investir, você vai ficar perdido, ou você vai ficar perdida. Então, primeiro de tudo, você precisa ter um planejamento. Se você não sabe, qual é o mínimo que eu tenho para investir? Não sei. Qual é a rentabilidade mínima que eu aceito nesse investimento aqui para ele fazer, para ter uma lógica dentro da minha estratégia de investimento? Não sei. Então não adianta. Para que você quer escolher um investimento se você não sabe para onde você quer ir, não sabe quanto você tem para investir, tá certo? Então presta atenção nisso, cara. Presta muita atenção nisso. E se você precisar de alguma ajuda, cara, para montar um planejamento com relação a isso, clica no link da descrição, primeiro link da descrição, Planejando Sua Independência. A gente vai tentar entender onde você quer chegar e depois o que você vai precisar para chegar lá. Se o fundo de investimento fizer sentido, você vai saber exatamente qual a rentabilidade que você precisa, qual o mínimo que você tem para aplicar e por aí vai. Beleza? Forte abraço, a gente se vê amanhã na prática. Tchau, tchau.